O Xandão, ele não para, pessoal. O Alexandre de Moraes está imparável, o homem está on fire. E quando o Xandão está on fire, ele assusta principalmente a família Bolsonaro. Ele deu uma declaração esses dias que o Carluccio não deve ter dormido e o Bolsonaro também deve ter chorado, não mais no banheiro do Palácio da Alvorada, mas em todos os cômodos da residência presidencial, já que ele já tá chorando até na frente das pessoas, como vocês bem sabem disso. Mas o Xandão, quando ele tá on fire, sobra até pro Augusto Aras, e foi o que aconteceu. Vem comigo que eu vou contar tudo, mas eu quero saber se essa fala do Xandão foi direcionada para o Bolsonaro, para o Carluccio, para o Aras. Coloque nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. Bolsonaro tá chorando? Ele vai jogar a dentadura no Xandão? Deixe seu like e também envie um superchat para o vídeo, clicando no botão de valeu aí embaixo. E você sabe muito bem que o Alexandre de Moraes, ele está investigando as milícias digitais do Bolsonaro, do bolsonarismo. Inclusive, ele deu um golpe muito duro contra o Carluccio e também contra o Bolsonaro, porque ele juntou em um inquérito apenas dois processos movidos contra o clã Bolsonaro. O inquérito das fake news e o inquérito do vazamento das informações sigilosas, aquela que o Bolsonaro divulgou em live, informações sigilosas do TSE. Ele não poderia ter feito isso, e o Xandão viu, parou e falou: não, peraí, essa situação aí é muito semelhante ao modus operandi, vamos juntar as duas coisas em uma só. E eu já fiz um vídeo explicando, o link está aqui no card. E aí teve um outro burburinho do Augusto Aras, eu tô só contextualizando tudo. O Augusto Aras chegou e falou o seguinte: olha, esse inquérito das fake news, ele tem que ser arquivado, porque já tá tudo resolvido, não tem mais nada pra investigar. E aí o Xandão veio e falou assim: não, aqui eu sou o careca, você é o careca da PGR, o careca do STF sou eu. E vocês sabem que há uma briga, uma disputa nos bastidores entre o Xandão e também o Augusto Aras. Eu já fiz um vídeo também, o link tá aqui no card. E o Xandão não arquivou, como também fez uma declaração assustadora. Ele disse que está muito próximo de quem financia o esquema do Carlos Bolsonaro, um esquema ali muito, mas muito bem, criminosamente orquestrado. Também já fiz um vídeo, o link tá aqui no card. E se você chegou até aqui, depois de toda essa contextualização, você precisa se inscrever no canal, para de perder tempo, se inscreva logo. E nessa semana, na sexta, no sábado, o Xandão fez uma declaração que o Bolsonaro deve ter tremido a dentadura. Ele falou o seguinte, aspas para o Xandão: os mais importantes vamos pegar, diz Alexandre de Moraes sobre as milícias digitais. Quem são os mais importantes? Vocês viram um vídeo que eu falei que está aqui no card. Há toda uma estrutura nas milícias digitais, no gabinete do ódio, e os mais importantes, os principais, são o Carluccio. Porque há um esquema organizado pelo Carluccio, que ele é o topo da hierarquia. Depois ele tem alguns assessores, o Pércio Arnold, o Felipe Martins, até dei uma guspida aqui, porque eu guspo, essas pessoas eu provoco, elas me dão asco, se eu pudesse eu cuspiria mesmo nessas pessoas, né? Por isso que eu nem consigo mais controlar aqui, as coisas saem, é a vontade que eu tenho de cuspir na cara das pessoas. Do Carluccio não. Do Carluccio não. Porque o Carluccio, vocês também têm um carinho muito grande por ele, porque o primo dele, o Léo Índio, também faz parte de toda essa estrutura, então eles estão muito unidos. E tem muito dinheiro público envolvido. Fora que há um grupo de praticamente 200 pessoas que auxiliam o Carluccio em tudo isso. Então é uma super estrutura que o Alexandre de Moraes falou assim: nós vamos pegar os mais importantes. Quem seriam esses mais importantes? Carluccio? Empresários que financiam? Haha! Aí que você vai ter que colocar aqui nos comentários por que o Alexandre de Moraes falou isso. E se você gosta desse conteúdo, claro, se inscreva no canal. Ele falou toda essa conversa toda em um evento organizado pela OAB. E por que o Xandão tá dando esse tipo de declaração? Só que ele falou uma coisa que nós precisamos esclarecer aqui, porque o Xandão não esclareceu isso e ele pode acabar confundindo algumas pessoas. Então nós vamos esclarecer também um ponto aqui do Xandão que é muito importante nós termos esse conhecimento. O Xandão tá falando sobre isso porque ele vai ser o presidente do TSE a partir de agosto, quando sai o Edson Fachin e entra o Xandão, cabeça de melão. Ele falou o seguinte: rapidamente verificar, brecar e sancionar para não deixar proliferar às vésperas do pleito sobre a atuação das milícias virtuais. Podemos não pegar todos, mas os mais importantes vamos pegar.
Quem são os mais importantes? Carluccio e Bananinha. E vocês bem sabem que quando houve toda aquela história do 7 de setembro, que as pessoas falaram que o Bolsonaro estava fazendo um ato golpista, não foi um ato golpista. Naquela época eu já fiz vídeo, vou deixar também o link aqui no card. Eu falei pra vocês, olha, essa história não é golpe. O Bolsonaro ele tá demonstrando força para o Alexandre de Moraes, porque o Carluccio ligou para o Bolsonaro desesperado falando, papai, ele vai me prender. E eu não quero lutar jiu-jitsu no banheiro da prisão. E ele vai me prender, porque ele está prendendo o Bob Jeff, ele prendeu o Oswaldo Stack, o Assaro Winter e eu sou o próximo. O Bolsonaro ficou desesperado e quis fazer aquela demonstração de força e falou assim, não vamos tolerar medidas extremas do STF. Foi isso. Ele quis fazer aquilo para proteger o Carluccio. Tanto que naquela época ele já preparou o indulto presidencial que depois foi usado com o Daniel Silveira. Mas ele já tinha preparado desde setembro do ano passado, segundo informações do jornal O Globo, esse indulto tanto para o Carluccio quanto para o Eduardo Bananinha. Se bem que para o Bananinha, talvez, se o Xandão o prendesse, não, leva, isso aí, entendeu? Sempre porque é Bolsonaro, eu não sei se ele tem muito apreço pelo Eduardo Bolsonaro. Moraes disse ainda que o movimento teve início, toda essa situação das milícias virtuais, do gabinete do ódio, teve início na extrema-direita nos Estados Unidos e que quando chegou ao Brasil, a democracia não tinha anticorpos, mas agora nós já sabemos como nos defender. E ele está certo, porque toda essa orquestração do Carlos Bolsonaro, eu já expliquei pra vocês no vídeo que tá aqui no card, você tem que entender tudo isso, veio do Steve Bannon. Ele foi o cabeça dessa situação cibernética que ocorre. Foi ele que trouxe esse modelo e o Carluccio implementou aqui e continuou usando. Eu já fiz o vídeo, tá aí no card, para que você entenda melhor, só estou dando um en passant, O problema das milícias é atacar a legitimidade do pleito. Se mudar um instrumento, ela ataca do mesmo jeito. O que ele está falando aqui? Então, assim, se você mudar um instrumento de apuração do voto, tira o digital e coloca, sei lá, hoje o papel, eles vão atacar. Aí você tira e coloca Pix, eles vão atacar de qualquer jeito. Só que aí o Xandão, ele comete ele tinha... Tudo bem que no evento ali, ele poderia ter falado isso que ele falou, mas quando extrapola os limites do evento, pode ter algum tipo de perigo e passar a ideia que o pleito está ameaçado. E o pleito não está ameaçado da forma como as pessoas podem imaginar que ele está. Eu vou explicar isso para você agora, então se inscreva no canal, obviamente. Os ataques de hackers, pessoal, eles não têm potencial de invadir as urnas, modificar votos, isso aí é bobagem. Ah, vai ter bolsonarista que falou que votou no Bolsonaro e depois não apareceu a foto dele, deu voto nulo. Claro, porque eles vão apertar 17 ao invés de apertar 22. Então nós vamos ter esse problema. Podem printar o que eu tô falando. Mas a grande questão desses grupos, dessas milícias virtuais, é a propagação de notícias falsas a respeito do pleito e também de adversários ou instituições do presidente da República. Então, dessa forma, sim, eles poderiam ou podem interferir no rumo do pleito, mas não invadindo, mudando o voto de A para B, isso não, é impossível isso acontecer. O TSE faz testes periódicos, corriqueiros, já passou por auditoria, não há nenhum problema com relação a isso. A urna ela é segura, o nosso pleito ele é seguro e já tem quase aí 30 anos de pleito eletrônico e nunca tivemos um problema com isso, porque é seguro. Essas bravatas que o Bolsonaro fala são só bravatas para ativar o gado dele e o meu cabelo não fica do jeito que eu gostaria que ele ficasse. Agora já está um pouquinho mais melhor de bom. Ótimo, agora sim. Mas essa história aí que o Xandão, ele vai pegar os graúdos, foi um recado pro Agostinho Aras. E por quê? Ah, isso vale sua inscrição. Porque o Augusto Aras, você sabe, como eu já falei, tem um vídeo no card, ele e o Xandão, eles estão se bicando nos bastidores. Porque o Aras, ele não gosta muito que fala, né, que ele protege o Bolsonaro porque parece que ele tá prevaricando, mas ele é o consenso popular que ele protege o Bolsonaro. Ele não tem aí tanta disposição de investigar o Bolsonaro. Isso aí é consenso praticamente popular. Isso incomoda o pessoal do STF. Porque o Aras ele é demoroso, ele é vagaroso para investigar o Bolsonaro. E o Aras, ele se meteu nessa história das milícias virtuais, aí das fake news, falou que tinha que arquivar. O Xandão tá investigando isso. O Xandão não gostou dessa história. Porque essa história das fake news, elas pegam, como tenho falado no vídeo, justamente o Carluccio, o núcleo duro da família Bolsonaro. E na hora que o Augusto Aras for dar parecer favorável ao indulto que o Bolsonaro concedeu ao Daniel Silveira, ao mesmo tempo que vai referendar a posição do STF de arquivar a ação contra o Alexandre de Moraes movida pelo Bolsonaro,
O jornal O Globo trouxe a informação que o Aras vai dar uma cutucada no Alexandre de Moraes sobre as fake news. Ele vai arquivar o caso, mas ele vai dar uma cutucada indicando alguns abusos cometidos pelo Moraes. Se de fato o Augusto Aras fizer isso, e o Xandão já sabe possivelmente que isso vai acontecer, a chapa vai esquentar. Porque o Aras não tem que ficar dando palpite no STF. Ainda mais ele que é um consenso popular que ele é um incompetente enquanto Procurador-Geral da República. Então perceba que essa fala do Xandão, ela teve 3 alvos. Carluccio, /Gabinete do Ódio, Bolsonaro e também Augusto Aras. Pode falar o que você quiser do inquérito das fake news, mas nós vamos pegar os peixes graúdos. Se eu fosse Bolsonaro, Carluccio, nesse momento eu estaria procurando o índio para eu poder me consolar ou o Aristides para eu poder lutar um judozinho, hein?